Era uma noite de outono. A praça central da cidade estava iluminada apenas pelas luzes fracas dos postes. Mas, mesmo na escuridão, uma figura misteriosa chamava a atenção das poucas pessoas que passavam por ali. Ela caminhava lentamente pela rua, com passos graciosos e suaves, envolta em um manto negro que parecia flutuar ao vento. Uma capa cobria seus cabelos longos e negros, mas seus olhos brilhavam em um tom estranho de vermelho, como se fossem duas brasas ardentes. Ao seu redor, a atmosfera se tornava densa e pesada, e as pessoas começaram a sentir uma sensação estranha, como se estivessem sendo observadas de perto por um ser sobrenatural. Enquanto ela passava pelas pessoas, atraía olhares curiosos e fascinados pela sua presença enigmática e elegante. Alguns se aproximavam para tentar desvendar quem ela era, mas eram repelidos por uma força invisível, como se houvesse uma barreira que os impedia de chegar muito perto. Os que estavam mais afastados não conseguiam evitar olhar para ela com admiração, maravilhados pela beleza de sua silhueta esguia e graciosidade em cada movimento. No entanto, alguns começaram a sentir uma pontada de inveja, uma sensação de insatisfação que começava a se espalhar como uma doença silenciosa. Um homem, olhando para ela com olhos arregalados, desejou ter a beleza e o carisma que ela parecia possuir. Uma mulher, olhando para o manto negro que cobria seu corpo, desejou ter sua elegância e presença de espírito. Mas à medida que a noite avançava, a inveja se transformava em algo mais sombrio. A presença da figura misteriosa parecia ter um efeito tóxico nas pessoas, e elas começavam a sentir uma raiva crescente em relação a ela, como se a sua própria insatisfação pudesse ser atribuída à sua presença. Aqueles que estavam mais próximos dela começaram a imaginar como seria se eles próprios fossem o centro das atenções, e não ela. As pessoas que estavam mais afastadas começaram a desejar que a figura misteriosa fosse removida da praça, para que pudessem brilhar em seu lugar. Mas, à medida que a inveja crescia, a figura misteriosa parecia se tornar ainda mais forte e ainda mais poderosa. A figura misteriosa continuou sua caminhada pela praça, indiferente aos sentimentos sombrios que despertava nas pessoas ao seu redor. Ela parecia estar absorvendo toda a inveja e o ódio que as pessoas sentiam em relação a ela, como se fosse uma espécie de vampiro emocional que se alimentava da negatividade dos outros. As pessoas que antes estavam fascinadas por sua presença começaram a sentir uma estranha inquietação, como se a presença da figura misteriosa estivesse contaminando a atmosfera com sua energia escura. Algumas pessoas tentaram se afastar, mas sentiam como se fossem atraídas para mais perto, como se não pudessem escapar da influência da figura misteriosa. E então, quando a figura misteriosa finalmente desapareceu na escuridão da noite, uma sensação de alívio se espalhou pela praça. Mas, ao mesmo tempo, uma sensação de vazio e desespero começou a tomar conta das pessoas que estavam lá. Elas perceberam que haviam sido infectadas pela inveja, um sentimento tão poderoso que havia se tornado quase palpável naquela noite. E, ao se darem conta disso, algumas pessoas começaram a desejar a morte, como se a única maneira de escapar daquele sentimento era através do fim da própria existência. A figura misteriosa, por sua vez, continuou sua jornada pela cidade, alimentando-se da inveja e do ódio das pessoas por onde passava. Ela era a personificação de um dos 7 pecados capitais, mas sua presença sobrenatural não podia ser evidenciada. Ainda assim, seu efeito tóxico era inegável, e as pessoas que caíam sob seu feitiço ficavam perdidas em suas próprias emoções negativas. Era como se a figura misteriosa estivesse espalhando uma maldição invisível por onde passava, transformando a vida das pessoas em um pesadelo sem fim.